Aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que satisfação estar com vocês aqui novamente. Sinto no meu espírito de convidar você a orar em línguas. Quem ora em línguas aí? Levante sua mão. Você pode fazer isso comigo? Vamos orar um instante em línguas. Pai, nós te adoramos, Jesus. Shemanamanamasserianda namashorokotomasserianda namasserianda shararararabasekatatatamas. Rokoromasserianda namasherianda lalabassoreketatamashia lalalabase. Rekatamashorokotobasserianda namassorokitemanananamase. Yaranda namasserianda katatabasherianda labassorokotomasserianda labashoyelibas. Nós te exaltamos, Senhor, nós te damos a primazia do nosso tempo agora nesse lugar, Deus. Queremos levar cativo nosso pensamento, nosso coração, tudo ao Senhor, para ouvirmos uma porção da Tua Palavra, de tantas coisas que temos ouvido através desse altar, Senhor. Nós queremos ouvir, ó Deus, mais uma vez, direções que vão transformar, mudar as nossas rotas de vida, em o nome santo de Jesus. Amém? Aleluia! Dá uma olhada nesse cartaz aqui, ó. Ficou bonito, né? Aí vocês perguntam, mas por que um cartaz assim? Porque sou eu que faço cartaz. Eu pensei, nada melhor do que fazer um cartaz para mim mesmo, né? Porque eles pedem para mim, faz um cartaz assim, assim, assado e tal. E eu vou pedir para quem? Pedir para mim. Tá aí meu cartaz. Palmas para o meu cartaz, gente. Tá bonito. Amém? Glória a Deus. Vira para o seu irmão e diz assim, olha, eu estou armado e posso ser perigoso. Lógico que isso é uma linguagem figurada, para quem está nos assistindo aí na internet, é uma linguagem figurada. Eu espero que ninguém esteja armado e muito menos perigoso. Não é desse armado e perigoso que nós estamos falando. Estamos falando de um outro perigo que você vai ver, que você carrega aí dentro de você. Amém? Nós temos esse culto de quinta-feira, ele é chamado de culto de ensino. E entende-se que por ser um culto de ensino, a gente, quinta-feira, após quinta-feira, ouvindo uma coisa, ouvindo outra coisa, espera-se que nós possamos ir avançando, crescendo, e como eu orei, mudando de rota. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer ensinar alguma coisa para você. Não vem de mim, mas vem do Espírito Santo, não vem das pessoas que sobem aqui, porque a capacidade e a capacitação vem sempre do Espírito Santo. Então, se você está aqui nessa noite, saiba que Deus te trouxe por um motivo especial, para que você saísse daqui aprendendo alguma coisa. E é de se esperar que quinta-feira após quinta-feira você vá melhorando. Se isso não está acontecendo, o problema não está aqui em cima, está aí. Amém? Fica para a meditação da igreja, em nome de Jesus. Você já disse para o seu irmão que você está armado e perigoso, né? Ele ficou assustado quando você disse isso ou não? Queria ler com vocês o texto base da nossa ministração nessa noite, está lá em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, nós vamos ler a partir do versículo 4. Eu vou ler ali. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe, irmãos, nessa ministração nós vamos discorrer um pouco a respeito de quais são as armas que Deus deixou para que nós pudéssemos nos defender e atacar. E nós vamos começar lendo um texto. Eu queria só contar um pouquinho do contexto dessa história para vocês entenderem. O povo de Israel havia atravessado o Rio Jordão e ia passar pela sua primeira batalha, onde ele ia ser, onde ele precisaria tomar aquela terra, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de colocar o texto aí, Josué 6, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ler bastante Bíblia, porque não tem como aprender se não for através da palavra de Deus, amém? Como eu sempre digo, é segurança para nós, que tudo aquilo que a gente fala aqui, você possa na sua casa checar. E se você checar e estiver na palavra de Deus, filé, amém? Vamos ler. Josué 6, 1 a 5.
Eu vou lendo aqui enquanto eles procuram lá, você depois acompanha, tá bom? Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e os seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizeram soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá um muro da cidade, e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. A ordem que o Senhor tinha dado aqui para eles era, talvez pelo senso comum, não fazia muito sentido. Você imagina se hoje eu chego para você, você me procura e fala assim: Felipe, eu estou enfrentando um problema e eu precisaria que você me desse um conselho. Eu falei: pega assim, ó. Durante 6 dias você dá voltas em volta do terminal, né? Você vai correndo, vai correndo, vai correndo. 6 dias, você não para. Você não precisa falar nada, é só dar volta. Quem aqui faria isso? Seja bem sincero comigo. Ninguém. E por que esse povo foi fazer isso, gente? E olha que coisa mais sem sentido. 6 dias dando volta em silêncio. A hora que eu estava lendo, estava pensando: como é que chega a essa conclusão, gente? E como é que dá certeza de que você está transmitindo para eles uma ordem que veio de Deus? Obviamente existiam os profetas, as pessoas que se levantavam para dar direções, mas sob qualquer circunstância parece bastante estranho alguém ter que rodear uma cidade. Mas eles fizeram assim, porque a obediência traz sucesso nas coisas de Deus, amém? A história conta então que esse povo começou a fazer esse rodeio na cidade durante 6 dias em silêncio. No 7º dia, a palavra de Deus diz: então, e aqui está um segredo, irmãos, eu aprendi isso no Rema e eu levo isso para a minha vida e eu amo encontrar então na palavra de Deus. Sabe, nos gráficos de análise financeira você encontra aqueles gráficos assim, e de repente você encontra um pontinho que divide um momento em que está caindo e está subindo. Esse ponto é chamado de ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão, ele mostra exatamente quando as coisas estavam caindo e começaram a subir. Esse então aqui da palavra do Senhor mostra o exato momento em que eles terminaram de fazer tudo aquilo que o Senhor tinha mandado fazer. E a palavra de Deus disse: então, ao 7º dia, enquanto os israelitas tocavam as buzinas e gritavam e louvavam a Deus, caíram as muralhas. Os israelitas simplesmente entraram, tomaram posse daquilo que o Altíssimo lhes prometera. Nessa batalha, eles não lutaram, eles não levantaram espada, eles não se esforçaram. A única coisa que fizeram foi adorar ao Senhor e dizer talvez: tu és santo, tu és poderoso, o Senhor é forte nas batalhas. Quem poderá se levantar contra o braço forte do Senhor? Quem poderá se colocar de frente? Nada poderá nos impedir. O Senhor é o nosso general é Cristo. Uau, eu fico pensando, e eles gritavam. Eu não vou gritar porque eu vou assustar vocês, mas eu imagino que eles gritavam toda sorte de palavras de declaração e de confissão. E nesse momento a palavra diz que então as muralhas caíram. Eu já ouvi relatos de que as muralhas de Jericó tinham centenas de metros de largura, centenas de metros de altura. Era muito grande, muito grande. E nessa batalha, então, eles não precisaram guerrear. O Senhor lhes deu a vitória. Sabe como é que chama isso? Adoração e louvor como arma de ataque. Diga comigo: arma de ataque. Então, se somos armados e perigosos nessa noite, você sabe que há dentro de você uma arma disponível para atacar e conquistar aquilo que é dado a você por herança, que é dado a você através de uma promessa do Senhor, amém? Você pode vibrar mais com essa palavra, não pode não? Isso, povo crente, povo convertido, Pirituba. Aí, ó. Aleluia. O povo de Deus sempre foi perseguido, irmãos. O povo de Deus sempre foi atacado. O povo de Israel sempre foi perseguido e queriam destruir Israel.
a qualquer ponto, a qualquer custo. Em um outro momento da história, o povo de Israel foi afrontado pelos exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e também dos Meunitas. Eu estava aqui fazendo esboço, eu pensei, é muito ita, né, gente? É Menonita, Amonita, Reborita, fora os teus, né? Filisteus, Amorreus, Jebuseus, é muita gente querendo destruir o tempo todo o povo de Israel. Foi nesse tempo, então, que Josafá teve medo e clamou socorro ao Senhor. Ele chegou diante do Senhor e começou a clamar. Eu queria ler com vocês, está escrito em 2 Crônicas 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. E aí eu vou precisar de vocês aí, que eu não anotei aqui. Amém? Olha só, depois disso, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. Diga, um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor. E orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas sobre os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém poderá te resistir. Essa foi a oração de um homem, um rei, que teve medo. E aqui eu fico pensando, no texto anterior a gente leu a respeito dos Jericós e as muralhas que vira e mexe a gente precisa, como cristão, derrubar. Todos nós aqui temos, indubitavelmente, os nossos Jericós. Todos nós aqui passamos por experiências onde nós precisamos nos posicionar. E a adoração, o louvor é a melhor arma para fazer isso. E aqui, nessa outra história, não era diferente. E me mostra também um lado que mostra talvez uma fragilidade, vamos dizer assim, de Josafá, que teve medo e chegou ao Senhor: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor é poderoso e que nada pode se interpor entre a minha bênção e o Senhor. Mas ele teve medo. Quantos aqui já tiveram medo alguma vez? Muitos de nós já tivemos medo, muitos de nós já ficamos em dúvida para onde ir, que decisão tomar. Quantas vezes nós nos vimos em uma encruzilhada: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga o que eu devo fazer. E no versículo 13 desse mesmo capítulo, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, eu quero te levar para esse lugar, eu quero te colocar nessa cena. Eu quero te colocar nessa cena, olha só, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, todo mundo com medo, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute rei Josafá. Você reparou na ousadia que esse homem teve? Ele está falando com o rei. E eu imagino que ele está olhando para o povo e apontando o dedo, que é coisa típica de profeta, dizendo: escute-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém, escute rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem as suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor.
Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Quem aqui sabe que Deus está falando contigo nessa noite? Essa palavra sai do trono de Deus, do rio de Deus, diretamente para o teu coração, para te dizer: não tenha medo, não desanime. Amanhã você vai sair ao encontro daquelas dívidas impagáveis, daqueles problemas incansáveis, daquelas coisas que têm feito você perder minutos de sono. Você vai se levantar como eles fizeram. Só que há um processo aqui, meus irmãos. Há um processo lindo que eu encontrei nesse versículo, quando ele diz assim: quando os encontrarem, porém não terão de lutar, tomem as suas posições. Esse é um trabalho que nós devemos fazer. O povo precisava se posicionar, o povo precisava tomar uma decisão e dizer: eu creio. Era o mínimo, eles precisavam partir desse ponto, e depois eles precisavam adorar o Senhor. E o próximo passo desse processo era ficar parado. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai conseguir algumas coisas em Deus pela nossa muita movimentação. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma série de coisas para justificar alguma coisa para Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa chegar a Ele com sacrifícios, com ofertas de sacrifício, com sofrimentos, com orações de petições e súplicas que são sofridas dentro da alma. Quando Jesus morreu naquela cruz para nos dar tudo em abundância. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Versículo seguinte diz: então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Que posição é essa, meus irmãos? Que posição é essa de se prostrar diante do Senhor? Sabe, eu tenho visto que a atitude de nos ajoelharmos diante do Senhor tem desaparecido um pouco das nossas igrejas. Temos deixado de nos prostrar diante do Senhor em uma adoração. Sabe, terça-feira a gente vem aqui nos cultos de oração, e você vai ver que isso não é raro, gente prostrada, gente ajoelhada, gente deitada na presença do Senhor em uma atitude de rendição a Ele. Obviamente que não é só o seu corpo, é um coração rendido, mas essa atitude de prostrar-se diante do Senhor fez com que todo o povo de Jerusalém se prostrasse também. E nesse texto o Senhor vem nos mostrar que a adoração também é uma arma de defesa. Diga: arma de defesa. Eu tenho dentro de mim uma arma de defesa. Aleluia. Nós precisamos entender o propósito para o qual fomos criados, irmãos. Nós temos um propósito nessa terra, nós não fomos feitos de maneira aleatória. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não espera você acordar, para aí sim Ele começar a dizer: ih, o Ricardo acordou, então peraí, deixa eu ver. Hoje ele vai ter que ir lá no banco, depois ele vai ter que fazer a planilha financeira. Ih, rapaz, será que... Não. Você já foi criado com um propósito. E a palavra do Senhor diz que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Efésios 1, de 4 a 6 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado, Jesus. Aleluia, aleluia. Apesar do homem ter sido criado com esse propósito claro, apesar dele ter sido enxertado nele esse propósito, infelizmente o homem decidiu se afastar disso. E ele perdeu então o contato com a aliança da adoração para a qual ele tinha sido criado. Com a morte e a ressurreição de Jesus, o louvor e a adoração foram então restauradas. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Com a morte e ressurreição de Jesus, o louvor e a adoração foram restaurados, junto com o renascimento da vida espiritual do homem. Ah, o Senhor é bom. Hoje podemos cumprir o nosso chamado divino e a razão pela qual nós fomos criados. Nós fomos criados para tributar a Deus uma adoração genuína, verdadeira,
constante, o tempo todo. Os anjos não podem fazer o que nós fazemos. Nós temos o livre-arbítrio. Do tempo todo podemos estar em meio às nossas atividades diárias, poder dizer: Senhor, Tu és santo, eu vou parar tudo que eu estou fazendo. Quero Te engrandecer, Senhor. Quero Te exaltar, quero dizer que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é lindo, que Teu nome é doce, que há todo poder em Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu estou com um coração tão grato. Sabe, há 15 dias atrás, eu estava passando por uma transição bem delicada na minha vida, né, em questões profissionais. E foi mais ou menos o tempo em que o pastor me convidou para ministrar. E eu fiquei pensando, porque a gente sempre quer ter um cenário ideal para fazer as coisas, né? Falei, puxa, eu estou nesse momento, né? Como é que eu vou estar no dia 15, né? E aí ontem eu estava tirando um tempo de consagração sobre essa noite, e o Senhor me fez lembrar. E Ele me disse assim: você não precisa se preocupar com nada, porque eu cuido de todos os detalhes, absolutamente de todos os detalhes. Sabe, 15 dias é tempo demais para você se preocupar. Amanhã é tempo demais para você se preocupar. O Senhor pode mudar a sua sorte em 1 minuto. Basta uma palavra. Basta uma palavra da sua boca e tudo muda. Amém? Aleluia. Nós vivemos para o louvor da glória de Deus. O propósito de Deus, lá em Efésios 1:12, diz: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Esse foi o propósito. Vivermos para o louvor da glória de Deus. Isaías 43, 18 e 21. Eu estou falando rápido aí, né, mídia? Me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa. Isaías 43, 18 e 21 diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber a meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei, para mim, para celebrar o meu louvor. Vestes de louvor, Deus nos vestiu de vestes de louvor. Lá em Isaías também, no capítulo 61, no versículo 3, diz: a todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas, uma alegre bênção ao invés de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Deixa eu te dizer uma coisa, eu também sou ministro de louvor aqui, também sou dirigente de música aqui, e vez ou outra alguma pessoa me pergunta: você sempre teve esse chamado para o ministério da música? Deixa eu dizer uma coisa, não existe chamado para o ministério de música, não. Todos nós somos ministros de louvor e de adoração, amém? Amém? Você que não está aqui cantando com o microfone na mão, você não tem menor responsabilidade do que aqueles que estão aqui fazendo isso. Não pense que o momento de louvor é um momento para entreter você antes da palavra. Eu ouvi uma vez numa igreja, o culto estava para começar, estava demorando um pouquinho para começar. O dirigente aqui que estava aqui meio preocupado, porque parece que o pastor ia chegar, era um convidado de fora e o cara estava meio atrasado. Aí ele pegou e falou assim, subiu, já estava bem atrasado, ele subiu. Falei: gente, vamos fazer o seguinte, vamos cantando as besteirinhas aí, enquanto o pastor não chega. Vamos cantando as besteirinhas aí, vai, canta aí alguma coisinha aí, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você, o momento de louvor e adoração, ele não foi feito para esperar as pessoas que estão atrasadas chegarem. O momento de louvor e adoração foi feito para que você criasse em você e na comunidade um ambiente perfeito para que a palavra possa ser semeada no seu coração. Quando todos nós tivermos esse entendimento, as nossas noites de adoração, meu Deus,
O louvor é a voz de algo que começa dentro de nós. Somos o louvor da glória do Pai. Somos o louvor da glória do Pai. A palavra adoração significa prostrar-se, reverenciar, dar culto, curvar-se. Significa ter comunhão, assim como viver submisso à sua vontade. Sempre que você sabe que você deve fazer algo de bem e não faz, você está pecando e você não está adorando. E quando você sabe que você deve fazer algo de bem e faz, você também está adorando ao Senhor. Essa é uma atitude de adoração, essa é uma vida de louvor. Amém? Nós somos chamados para ter comunhão com Ele, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, Deus é fiel, e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados à comunhão. Nós não fomos chamados só para termos informações, irmãos. Não fomos chamados só para nos enchermos de informação. Nós fomos chamados para termos intimidade com Ele e conhecê-lo. O primeiro Adão falhou com Deus e perdeu a comunhão, perdeu essa aliança de oração. Mas, e eu gosto desses mas também. Aleluia. O segundo e último Adão, esse veio para restaurar a adoração e nos aproximar e tirar todos os empecilhos. A cortina do templo foi rasgada do alto a baixo. Sacrifícios foram extintos para que a gente pudesse chegar na presença do Senhor. A presença do Senhor sai de uma arca, de um tabernáculo e vai morar dentro de você. E ser essa arma de ataque, ser essa arma de defesa que você carrega. Você é perigoso, você é armado e perigoso. Escute isso. Quando nos posicionamos nesse entendimento e sabemos que quem somos em Deus e quem Deus é em nós, assumimos a postura de entender que somos reis e sacerdotes. Nós somos embaixadores do rei. Eu escutei algo muito interessante no Rema. Você sabe que a rainha Elizabeth, quando ela vai nos lugares, ela não precisa apresentar um documento. Ia, né? Não vai mais. Vocês não deviam nem estar rindo disso. Ia. Não vai mais, né? Mas dizem, quando ela ia, isso há 100 e poucos anos atrás, vocês são muito maldosos, gente. 99 ela morreu? É que parece mais, né? 96. É que parecia mais, né? Sei lá, uns 200. Eu não vou ver. Dizem que quando Deus chegou e criou Adão, né? Estava lá. Vocês são fogo. Me obrigaram a contar isso aqui, ó. Aí Deus chegou e criou Adão. Aí quando Adão ficou pronto, né? Ele olhou para Deus e falou assim: quem é ela? Ele falou: não sei. Quando eu cheguei, ela já estava aqui. Misericórdia. Ela era muito velhinha. Misericórdia. Mas amém. Vamos voltar aqui. Não façam isso. Não façam isso. Então, quando ela chegava nos lugares, ela não precisava dizer, ó, está aqui meu RG, meu passaporte. Todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo sabia. Tudo bem, uma figura famosa. Mas deixa eu te dizer, você é conhecido no inferno? Você é conhecido no inferno? Eu tenho certeza que o diabo sabe quem eu sou. Eu tenho certeza que o diabo sabe quem eu sou. E eu dou dor de cabeça para o diabo. Eu tenho dado trabalho. Eu já experimentei uma semi-morte umas 7 vezes. Eu acho que o diabo deve falar para mim assim: não morre, não morre. Gente, quem aqui conhece um remédio chamado Berotec? O Berotec diz que você só pode tomar 3 gotas ou inalar, né? Você tem que colocar na inalação 3 gotinhas lá e já dá carnaval no coração, né? 3 gotinhas. Aí um dia eu estou com uma cólica renal que eu tive, parecida com a do pastor Ricardo. Aí eu estou lá, Viane, onde é que está o remédio? Tá em cima da geladeira. Aí tá bom, fui lá, morrendo de dor, né? 30 gotas, lá, ó, no seco. Aí fui deitar, né? Aí eu fui deitar e comecei. Falei, meu Deus, além de estar doendo, tá me dando uma palpitação. E doendo. Falei, não, vou lá embaixo, vou tomar mais. Fui lá. Peguei o remédio. 40. 70, fui deitar.
tudo preto, tudo preto. Comecei a ver bicho voando. E meu coração, irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, eu via meu coração batendo assim, ó, fora da camisa. Tuc, 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 tuc. Falei, não era porrinho esse negócio? Amém. Aí a Viane chegou e falou assim, ô Fê, a gente morava no Subaú, ô Fê, que remédio que você tomou? Eu falei, esse está em cima da geladeira. Ela falou, você tomou Berotec, corre, pega carro. E aí a gente estava com uma amiga em casa, ela falou assim, ô mãe, a mãe dela era enfermeira, ô mãe, o que acontece se uma pessoa tomar 70 gotas de Berotec? Oh, se ela estiver viva ainda. Mas não tem o que fazer, ela falou, corre para o hospital, mas não sei se chega não. E aí a gente foi e tal, corremos para lá. O médico me deu acho que uns 3, 4 litros, né, Vi, de soro. A gota não descia, não era gotinha, era um jarro assim, chega a doer meu braço assim. Quem já tomou soro que dói aqui, ó? Não morri. Tô aqui, né? Eu vou dar trabalho para o inferno, e você? Eu vou dar trabalho para o diabo. Quando nós chegamos nos lugares, então, nós temos que ser chamados e percebidos como embaixadores do Rei. Quando nós chegamos num ambiente de hostilidade, quando nós chegamos num ambiente onde a morte, a enfermidade está corrompendo as pessoas, imagina você entrando assim, ó, abrindo a porta do hospital, e o diabo falando, não é possível, quem chamou ele aqui? Oh, a morte, a enfermidade tem que fugir. Nós somos a representação do Rei dos Reis aqui na terra. E eu não preciso, assim como a Rainha Elizabeth não precisava, eu também não preciso de credenciais, porque quando eu entro, o Espírito Santo salta dentro de mim. Aleluia! Representante do reino, embaixador, o diabo tem que tremer ao ver você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão. Isso não significa que o inferno vem e eu me defendo. Não, eu vou em direção às portas do inferno e elas não prevalecem. Elas não ficam de pé. Eu vou em direção. Eu não fico esperando, que o diabo tem me atacado, que o diabo tem feito isso, que eu não sei, eu estou no deserto, eu estou na luta, eu estou no sei lá onde. Não, eu vou em direção ao inferno e digo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a minha oração é para que você se enxergue da maneira como o diabo te enxerga. Processa bem essa aí para você não entender errado. A minha oração é que você se enxergue como o diabo te enxerga. Muitas vezes você não consegue se ver como ele te vê. Você às vezes se vê pequeno, cansado, desanimado. Mas toda vez que você entra com o Espírito Santo dentro e sobre você, o diabo fica assim, ó. Veja-se a partir de hoje como o diabo te vê. Em nome de Jesus. Para finalizar, eu gostaria que a gente fosse ler ali em Atos 16, nos versículos 23 a 24. Essa história que vocês conhecem, talvez seja uma das histórias mais tristes, quando a gente pensa nos apóstolos e como eles foram castigados. O apóstolo Paulo estava com Barnabé, em uma viagem. Em determinado momento ele deixa Barnabé e decide ir com Saulo para outra cidade. Eu fico imaginando que Barnabé, tendo sabido depois do que tinha acontecido, falou, ufa, me livrei, hein? Ainda bem que o Silas foi junto. Mas Silas e Paulo entram na cidade de Derbe para pregar o evangelho e começam ali a falar da palavra do Senhor, começam ali a manifestar a presença do Senhor, começam a se mover em poder, e eis que eles encontram uma mulher endemoniada, que não estava agindo como endemoniada nos termos mais escandalosos, ela até estava falando algumas coisas
que eram verdades, dizendo: eis que Paulo é profeta mesmo, eis que Paulo é um homem de Deus. E aí ele vira para ela e fala assim: sai dela agora, em nome de Jesus. E os donos dessa mulher, as pessoas que tinham ganhos financeiros com esse espírito de adivinhação que havia nela, decidiram denunciar Paulo às autoridades. E Paulo então foi preso junto com Silas. E eu queria ler com vocês aqui, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Mais um. Põe a imagem para mim, Davizinho. É Davizinho que está lá, né? Ei, filhote, glória a Deus. Dá uma olhada nessa imagem aqui, gente. Eu sempre me esforço, eu sou muito visual, sabe, irmãos? Eu aprendo muito olhando. Eu gosto de estar aqui na frente quando o mover está acontecendo. Gosto de entender como as coisas funcionam, os movimentos. Então, por ser muito visual, eu sempre quero trazer alguma coisa para que vocês possam ver juntos. Então, essa é uma cena bem tranquilinha, mais ou menos de como Paulo e Silas ficaram presos na cadeia. Eles tiveram os seus pés presos nessa madeira. Quero te dizer que naquela época não tinha MDF, então essa madeira não era uma madeira levinha, era uma madeira muito pesada. Os buracos ali não tinham uma medida para aumentar ou diminuir, então muito provavelmente quem tivesse uma canela um pouquinho mais grossa ali, aquilo ia fazer peso, ia marcar, ia machucar. E eles estavam ali. Ali tem um facho de luz entrando, mas não é o que a história conta. A palavra do Senhor diz aqui que eles foram lançados dentro da prisão. E dentro dessa prisão havia um lugar chamado cárcere interno. Esse era um lugar medonho, um lugar escuro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, a pessoa que retratou o desenho colocou ratos ali, tá vendo? Para mim, só esses ratos, eu não precisava nem prender meu pé, já era castigo suficiente para mim. Mas eles estavam ali sendo judiados. Deixa eu ler uma coisa para vocês. Era comum que as prisões romanas tivessem uma seção externa e interna. A esta seção interna que se dava o nome de cárcere interior. Na primeira ficava uma sala de guarda, onde entravam luz e ar. Depois dela, interiormente se localizava o cárcere interior, onde a porta era fechada, deixando de fora a luz e o ar. As condições dentro dessa cela eram horrendas, infligindo um castigo terrível aos prisioneiros. O tronco, onde prenderam os pés de Paulo e Silas, era uma estrutura de madeira maciça, com buracos nos quais a cabeça, os pés e as mãos dos prisioneiros eram colocados, deixando numa posição de extremo desconforto. No caso de Paulo e Silas, somente pés foram presos e o restante do corpo ficou jogado no chão, uma posição dolorosa para homens tão castigados como os apóstolos. Tudo isso, lembrem-se, depois que eles foram terrivelmente açoitados. Minha pergunta é, irmãos, o que esses homens carregavam de tão perigoso? A minha pergunta é, dois homens, muito provavelmente não eram jovens fortes, a gente não está falando aqui de Sansão, a gente está falando de Paulo e Silas, homens que tinham no perigo a sua palavra. E a pergunta que eu te faço é, qual o perigo que esses homens representavam para estarem tão trancados, e dentro desse trancado estarem mais trancados, e dentro desse trancado estarem com os pés presos? Por quê? Me diz por quê? Me diz. Porque o diabo sabia quem era Paulo. O diabo sabia quem era Silas. O diabo sabia que se não tentasse fazer de tudo para prender Paulo desse jeito, um terremoto poderia vir.
A despeito de todo sofrimento, quando o relógio marcou meia-noite, pode acender. A despeito de todo sofrimento, a despeito de todo sofrimento, quando o relógio marcou meia-noite, o que eles fizeram? Fala para mim, fala. O que eles fizeram? A palavra de Deus diz que eles começaram a orar e cantar. E eu gosto de pensar, irmãos, que eles cantaram alguma música que a gente conhece, sabe? Eu não sei quais eram as músicas que eles cantavam, mas eu imagino que ele tenha dito assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. Como ele diz, diga assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E aí eles começaram a montar o volume e começaram a falar: és fiel em todo tempo. E eles começaram a cantar e a orar e a dizer ao Senhor: és fiel, em todo tempo tu és bom. Não importam as correntes, não importam as correntes, não importa de que maneira eu estou sendo açoitado, eu sei que tu és fiel em todo tempo. De Deus, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Eu creio. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia. E enquanto eles estavam cantando isso, houve um grande tremor. E tudo começou a balançar, e eu imagino que eles começaram a olhar, e os presos que ali estavam começaram a falar: o que está acontecendo? E de repente as paredes começaram a soltar as suas correntes, as cadeias foram começando a serem abertas, os grilhões foram começando a serem soltos, e todo mundo começou a dizer: eu sou livre, 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 aleluia! És fiel em todo tempo, Todo tempo, e em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, da bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Sabe, meus amados irmãos, abram os seus ouvidos nesse momento. Digo isso pelo Espírito do Senhor a você. Você carrega dentro de você armas poderosas. A oração, o jejum, o falar em línguas, a consagração, armas que estão à sua disposição. Você precisa lançar mão delas. Você tem que parar urgentemente de guerrear as suas lutas na força do seu braço. Você precisa se prostrar mais, você precisa adorar mais, você precisa se consagrar mais. Pare de tentar resolver as coisas na força do seu braço. Oh, eu te digo isso em nome de Jesus. Pare de achar que as coisas são conquistadas na sua capacidade. Não são na sua capacidade. Se não for o Senhor por você, não vai acontecer. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. E nós vamos sempre dizer, com tudo que somos, com tudo que temos, cantaremos para Ele da bondade do Senhor. Da bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos dizer que a bondade do Senhor nos seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Quem pode dar um grado de vitória ao Senhor? Quem pode dar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar um minutinho, irmãos, por favor. Agora, sobre esse novo prisma, com essa nova visão, vira para o seu irmão e diz assim: eu sou armado e sou perigoso. Você lembra que a gente falou assim, eu estou armado e posso ser perigoso? Não, agora você diz, eu sou armado e sou perigoso. Diabo, se prepara. O bicho vai pegar para o seu lado. Amém?